Fala turma, tudo bem? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula. Pessoal, nós vamos dar início à localização e orientação geográfica e coordenadas. Também uma introdução à cartografia. Professor, o que é que você está falando? Será aquela questão do estudo dos mapas para analisar, para interpretar melhor os mapas, já que é uma base da geografia, ok? Então, localizar-se é uma inquietude do ser humano, né? Onde estamos, quem somos nós, quais as nossas origens, né? Onde nós pertencemos, a quem pertencemos. Então é muito importante a gente fazer essa análise, ok? Então, estudar localização e coordenada geográfica é estudar realmente a fuso horário, a diferença de horário de um país para o outro, o que é horário de verão, aquelas questõezinhas da latitude e longitude, o que é meridiano de Greenwich, linha do Equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, bússola, essas coisas. Entendido? Então, a localização é o primeiro assunto, depois a gente parte para as coordenadas, aí vai explicar um pouco o próprio papel da internet, o que é GPS, o que é sensoriamento remoto, satélites. Tranquilo? Pessoal, falar em orientação geográfica, né, aí pra gente, é falar um pouco sobre a questão da orientação. Então, os primórdios, como os homens, né, como nós pensamos, como nós conhecemos os lugares, o nosso lugar. E aí até então os seres humanos nômades, eles precisavam procurar seus alimentos nas florestas, né, no seu habitat natural, né, no seu meio de sobrevivência. Eles iam migrando de um lugar para outro, então eles precisavam se orientar. Claro, as primeiras pinturas, as primeiras formas de comunicação, as primeiras formas de escrita vão ser muito importantes para o homem se orientar no espaço. E ele utiliza o que? Ele utiliza os astros, os seres, né, da própria natureza para tentar se localizar. Então, é imprescindível fazer essa análise depois, claro, com a agricultura, com o plantio, com a busca, a questão do seu próprio, ele produzir seu próprio alimento, ele vai agora começar a fixar sua moradia. Então, vai ficar mais fácil a localização de cada civilização, especialmente no Oriente, na Ásia, na Europa, certo? Na América e na África. E aí, os meios de orientação. Então, claro, ele vai observar o movimento do Sol aparente. Professor, o que seria o movimento aparente do Sol? Seria esse movimento, né, que o homem está parado e ele vai analisar o nascer do Sol e o pôr do Sol à tarde. Então, entre esse movimento do dia e da noite, ele achava que nós estávamos estáticos e o Sol movimentava sobre ao redor da Terra. Então foi chamado de movimento aparente do Sol. Claro que vão existir também, né, vocês sabem, o movimento de rotação da Terra e o movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do seu eixo, rotação, que dura um dia, e o movimento em torno do Sol, que vai durar 365 dias, mais ou menos, que vai durar um ano no nosso calendário lunar. Beleza? E aí, ele vai fazer o seguinte: ele vai esticar o braço direito para a área que o Sol vai nascer, né? Vai ser chamado de nascente ou leste. O lado que o Sol vai se pôr, o esquerdo, vai ser chamado de oeste ou poente. A sua frente vai ser o norte e as costas atrás vai ser o sul, que ele vai chamar aqui do sul meridional austral das águas. E aí o homem começa a fazer os pontos cardeais ou os pontos chamados de rosa dos ventos, além dos colaterais, cocolaterais, para tentar fazer uma orientação melhor, claro. E aí vai buscar novas civilizações, novos territórios, novas conquistas através das grandes navegações, os primeiros meios de comunicação, de transportes, os barcos, a grande navegação. Ok?
E aí ele vai fazer a chamada projeção ou convenção cartográfica. O norte ele vai ser chamado de setentrional ou boreal. Dica: setembro, setentrional ou boreal, sempre cai em questões, não mais norte. O sul, oeste, ele vai chamar de meridional ou austral. É só lembrar da Austrália, região que fica ao sul. Ao sul de que, professor? A gente vai ver as linhas, linha do Equador. Leste e leste ou oriente ou terra do sol nascente. Então os orientais, eles estão a leste, eles estão à direita, eles estão na terra do sol nascente. Oeste W vai ser chamado de ocidentais, ocidente ou área do sol poente. Ou seja, professor, entre leste e oeste nós vamos ter áreas adiantadas nas horas e áreas o que atrasadas. Claro, isso também vai liberar posteriormente chamados solstícios de verão e os solstícios de inverno, ou seja, verão e inverno, primavera, verão, através das 4 estações do ano do movimento da Terra em torno de quem? Do Sol, chamado movimento de translação. Então, durante esse movimento, vão ter terras que vão receber mais incidência da radiação solar e outras, claro, menos, já que a Terra tem um formato esférico, geóide. Então, professor, o que você está falando? Não existe o em cima, não existe embaixo, não existe lado. A Terra é uma bola. Se ela é uma esfera, ela não tem lado, não tem quem está em cima, não tem quem está embaixo, não tem quem está a leste ou oeste. Isso é uma convenção geográfica, especialmente das civilizações mais desenvolvidas contra as menos favorecidas, ou seja, países ricos, países pobres. É uma questão apenas cultural. Entendido? Ó, vamos, passamos. Pessoal, dentro da Rosa dos Ventos, né, os chineses, desculpe, chineses, eles criaram um aparelhozinho milenar, mais de 3 mil anos antes de Cristo, chamado de bússola. Hoje a bússola ela caiu em desuso, ela é encontrada mais em museus, universidades, né, estudos aí e artigos de decoração. Por quê? Porque a bússola ela cai em desuso porque ela tem uma agulha imantada sempre para o norte magnético da Terra. Então, se uma pessoa ela não tem um mapa preciso da sua localidade, a bússola apenas leva para o norte magnético da Terra, consequentemente, você não vai ter uma grande precisão. Ela vai deixar você mais perdido ainda. Mas ela ajudou muito na tecnologia da época, né, século XV, século XVI, e hoje, claro, ela entra em desuso através do GPS, né, o sistema de posicionamento global. O sistema de posicionamento global ele vai criar aí através das coordenadas geográficas. São linhas imaginárias traçadas sobre o globo que permitem localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Coordenada é o sistema de linhas imaginárias. Então é criado através dos livros, dos mapas, para facilitar a localização exatamente. Então você está na onde? Sergipe, Nordeste, Brasil, América do Sul. Isso só é possível hoje através do sistema de linhas de coordenadas, que ele vai chamar de paralelos e meridianos, latitudes ou longitudes. E aí nós temos os paralelos. Professor, já que a Terra é uma bola, ela vai cortar de um lado a outro, do oeste ao leste. São linhas paralelas à linha do Equador que corta o globo no sentido leste-oeste. Lembrando, só vai de 0 grau a 90 graus para o sul ou para o norte, de 0 a 90. Qual o principal paralelo que vai dividir a Terra em duas bandas de laranjas? Ao norte e ao sul é a chamada linha do Equador. Ela divide exatamente, é 0 grau, é a linha inicial. Para cima de 0 a 90, norte, para baixo de 0 a 90, S ou sul. E aí surgem as latitudes. Olha ali as principais linhas. Pessoal, vermelho é a linha do Equador, para cima, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Lembrando, linha do Equador 0 grau, Trópico de Câncer é um pouco mais de 30 graus, o Trópico de Capricórnio
está a 33 graus, Círculo Polar Antártico abaixo no sul a mais de 60 graus de latitude. E aí vem o conceito de latitude, pessoal. Qual é o conceito de latitude? São também zonas climáticas. Importante salientar que apareceu a imagem que existe, moro num país tropical. Por que o Brasil é um país tropical? Porque ele está entre sua maior parte trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, cortado também ao meio, lá na região norte, na Amazônia, pela linha do Equador. Quem está nas áreas verdes são as áreas temperadas. Professor, o que é isso? São as áreas que têm as estações do ano bem definidas. Em amarelo, são muito quentes. Claro, as zonas polares são as áreas de gelo muito frio todo ano. Ah, professor, é impossível ter gelo e neve no Brasil? Não, não é impossível. Nós temos a região sul, parte do Nordeste, uma cidade do Nordeste de Garanhuns faz muito frio, depende da incidência e do eixo de inclinação da Terra. Meridianos. Os meridianos é o contrário dos paralelos, são linhas paralelas ao meridiano de Greenwich, que é o principal. Professor, por que esse nome Greenwich? É um povoado lá em Londres, lá na Inglaterra, que era o berço da Revolução. É o país mais rico do século XVIII, onde conseguiram iniciar as indústrias, né, o berço da Revolução Tecnológica, e aí a Inglaterra foi tracejada como o centro do mundo, e a partir dela as decisões seriam tomadas especialmente nos horários. Então, o meridiano ele vai dividir em duas partes. À direita, o leste, ou oriente, e à esquerda, o ocidente, ou oeste, formando as longitudes. Longitudes. Professor, e o que é longitude? Longitude vai ser a distância do meridiano de Greenwich em relação ao eixo da Terra. Vamos observar aqui através do planisfério. Professor, o que é um mapa, um planisfério? Planisfério seria os continentes numa carta, ou seja, no meio o meridiano de Greenwich, à direita leste, à esquerda oeste. Vai de 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste. 180 com 180, 360 graus. É um movimento da Terra em torno de seu eixo. Isso vai durar quanto tempo? Isso vai durar 24 horas, um dia. O movimento de rotação vai liberar os chamados fusos horários. A cada 15 graus vai gerar uma hora. Então o Brasil tem 4 horas diferentes, porque o Brasil é muito grande no sentido oeste e leste. Né? Então o Brasil pode ter 4 horas diferentes. Só não estou entendendo. Ah, lá na China tem um horário diferente. Enquanto aqui é dia, lá já é noite. Noite, aqui é dia. E, consequentemente, a Europa. Enquanto aqui é tarde, lá já é noite. Aqui é manhã, Estados Unidos ainda está amanhecendo, está começando o dia. Então, por que um lugar é mais atrasado ou mais adiantado? Por causa do movimento de rotação da Terra. E leve em consideração que é o meridiano de Greenwich. Ok? Professor, o GPS é um sigla em inglês, Sistema de Posicionamento Global. Ele vai colocar um paralelo e um meridiano, um ponto de encontro entre eles dois. Se você fazer uma pesquisa no Google, Campo do Brito, Areia Branca, Itabaiana, Lagarto, eles vão dizer as suas coordenadas. Por isso que quando você pega um celular, você entra em um carro, em um táxi, em uma Topic, no meio de transporte, tem lá, né, o GPS ligado. Porque, claro, com o sistema de satélites, ele vai mandar exatamente o sistema de coordenadas de linhas dentro de um planisfério, localizando exatamente onde está o carro, onde está a moto. Por isso tem um seguro da moto, tem um rastreador, não é nada mais é do que o sistema interligado de satélite que vai mandar a resposta através da órbita da Terra. E aí, graças às guerras, aos conflitos, né, especialmente a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, nós tivemos os avanços da internet, dos computadores, dos softwares, e aí gera um sensoriamento remoto. É um sistema de investimento de grandes potências, seja Estados Unidos, seja Japão, China, Alemanha, Brasil, e eles vão investir muito dinheiro para que a gente tenha tantos avanços hoje na tecnologia. Então o GPS é nada mais é do que um sensoriamento remoto, é um sistema de tecnologia enviado
através da órbita da Terra, enviado para um celular, para uma televisão, para um computador, e todo mundo vai ter instantaneamente essa conexão. A internet é uma das maiores revoluções da humanidade através do sistema infravermelho, e aí hoje não precisa nem de cabo, né? Fibra ótica a gente já consegue. Então, pessoal, até a próxima videoaula. Muito obrigado.